Incrível, mas a saliva de morcegos vampiros pode salvar vidas. Esse fato interessante destaca uma substância única encontrada na saliva desses morcegos, o desmopla, um anticoagulante natural. Cientistas descobriram que essa molécula pode ajudar a prevenir a coagulação do sangue, tornando-se potencialmente valiosa para o tratamento de vítimas de AVC. Como cada minuto conta durante um AVC, os pesquisadores estão estudando uma versão sintética do desmopla para descobrir se ela pode prolongar o tempo para um tratamento eficaz. Mantendo o fluxo sanguíneo no cérebro por mais tempo, esse tratamento pode levar a melhores resultados de recuperação para os afetados por AVC. A ideia de usar substâncias de origem animal na medicina não é nova, mas as novas propriedades da saliva de morcegos vampiros oferecem uma visão fascinante do mundo selvagem das inovações científicas. Será que a saliva desse morcego realmente contém a chave para um avanço na ciência médica? Porque a Mongólia é líder em conscientização ambiental. Na Mongólia, há um compromisso notável em manter as belas estepes limpas, um verdadeiro paraíso sem lixo. Essa dedicação ao meio ambiente está profundamente enraizada na cultura e nas tradições do povo mongol. Ao moverem suas casas nômades conhecidas como gers, as famílias têm uma prática única. Elas não deixam o lixo para trás. Em vez disso, elas o embalam e o levam de volta para a cidade mais próxima para descarte responsável. Isso não só ajuda a manter a deslumbrante paisagem natural, mas também promove um senso de responsabilidade comunitária e respeito pela natureza. Muitos mongóis veem esses vastos espaços abertos como parte de sua identidade, o que impulsiona seu esforço para protegê-los. Além disso, com o crescente impacto das mudanças climáticas, essa ética de consciência ambiental está se tornando ainda mais importante. Através da educação e iniciativas comunitárias, os mongóis continuam a inspirar outras pessoas ao redor do mundo a adotarem práticas semelhantes. O compromisso deles serve como um lembrete de que cuidar do nosso planeta começa com pequenas ações em nosso dia a dia. Você consegue imaginar um mundo sem comunicação instantânea? Em 1836, Samuel Morse apresentou um dispositivo portátil de telégrafo que podia enviar mensagens a curtas distâncias. Essa foi uma ideia revolucionária para a sua época. Embora a tecnologia para realizar essa ideia ainda não existisse, o pensamento inovador de Morse lançou as bases da nossa comunicação hoje. Imagine como seria incrível compartilhar notícias em tempo real, em vez de esperar dias ou semanas para que uma carta chegasse. Sua ideia de comunicação pessoal antecipou o desenvolvimento dos celulares modernos, que mudaram a nossa forma de interagir. Hoje, milhões de pessoas usam smartphones para se comunicar instantaneamente e compartilhar informações ao redor do mundo, algo que o jovem Morse nunca poderia imaginar. Sua visão de um meio de comunicação compacto mostra o quanto avançamos e como a criatividade pode moldar o futuro. Difícil de acreditar, mas xingar pode custar 20 mil shillings em Wimbledon. Neste prestigiado torneio de tênis, espera-se que os jogadores mantenham um alto nível de comportamento esportivo, o que inclui o uso de uma linguagem adequada. Se um jogador usar palavrões durante a partida, ele pode enfrentar multas pesadas. Na primeira vez que um jogador for flagrado xingando, receberá um aviso. No entanto, se ele continuar a se deixar levar pelas emoções, pode enfrentar multas de até 20 mil shillings. Além disso, reincidências podem resultar em consequências mais severas, incluindo perda de pontos, derrota na partida ou até desqualificação. Essa abordagem rigorosa destaca o compromisso do torneio em manter a integridade e o profissionalismo, garantindo que os jogadores se concentrem no tênis e não se distraiam com suas frustrações. O que você acha? É justo um castigo assim por um momento de raiva? O que realmente acontece quando as baleias armazenam líquido? O termo cacho descreve grandes volumes de líquido encontrados nas cabeças de algumas baleias, especialmente dos cachalotes. Pesquisadores antigos tentando entender esses magníficos seres, erroneamente acreditavam que esse líquido era esperma. No entanto, mais tarde, os cientistas descobriram que os cachos estão, na verdade, cheios de um líquido especializado que desempenha um papel crucial na flutuabilidade e na ecolocalização. Esse líquido ajuda as baleias a regular sua posição nas profundezas do oceano, permitindo que mergulhem em busca de alimento. A cabeça de um cachalote pode conter várias toneladas desse líquido, essencial para sua sobrevivência. Quando esses animais incríveis se movem pelo oceano, os cachos também contribuem para suas notáveis habilidades de caça.
Não é fascinante pensar em como mistérios da natureza, como esses cachos, podem levar a mal-entendidos que levam tempo para serem esclarecidos? Você pode se surpreender ao saber que Will Smith recusou Nell. No final dos anos 90, Will Smith, uma superestrela famosa por seu charme e carisma, enfrentou uma grande decisão na carreira que mudaria a história do cinema. Ele recebeu a oferta para o papel de Neo no inovador blockbuster de ficção científica Matrix, um filme conhecido por seus visuais impressionantes e narrativa revolucionária. Apesar do status lendário do filme e de sua imensa popularidade, Smith recusou o papel, optando por estrelar Wild Wild West. Muitos fãs e críticos veem isso como uma oportunidade perdida para a grandeza cinematográfica, especialmente considerando o legado de Matrix. No entanto, Smith defende sua decisão, acreditando que não se encaixaria no papel de Neo, que exigia uma profundidade e estilo que ele não sentia estar alinhado naquele momento da sua carreira. Em vez disso, ele abraçou o gênero western de ação, trazendo seu toque único ao personagem Jim West. Essa reviravolta em sua jornada nos lembra que criar nosso próprio caminho pode ser mais gratificante do que perseguir papéis que outros consideram prestigiosos, mesmo que esse caminho nos afaste de um filme revolucionário. Você consegue imaginar que Seattle ama tecnologia e natureza? Esta cidade vibrante é conhecida como um importante centro de tecnologia, abrigando gigantes como Amazon e Microsoft, que continuam a moldar o futuro do comércio e da comunicação. O horizonte de Seattle é repleto de escritórios de alta tecnologia, mas a poucos passos você pode encontrar parques exuberantes e vistas deslumbrantes da natureza. O compromisso da cidade em preservar seus belos arredores se reflete em suas inúmeras iniciativas de conservação. Por exemplo, o Departamento de Parques e Recreação de Seattle administra mais de 400 parques, incluindo o icônico Parque Discovery, que oferece trilhas incríveis e vistas do Puget Sound. Esse equilíbrio entre avanços tecnológicos e preservação ambiental torna Seattle única. Os moradores são apaixonados pela sustentabilidade, tornando a cidade uma líder em esforços para combater as mudanças climáticas. Desde práticas de construção verde até hortas comunitárias, Seattle não apenas abraça a inovação, mas também prioriza a saúde do planeta. É realmente inspirador como uma potência tecnológica pode coexistir harmoniosamente com a natureza, não é? Você sabia que o Bluetooth foi nomeado em homenagem ao rei viking Harald Bluetooth Gormson, que governou no século X? Essa tecnologia inovadora permite que nossos celulares, fones de ouvido e outros dispositivos se comuniquem sem fio, facilitando muito a vida. Harald ficou famoso por unir a Dinamarca e a Noruega, assim como o Bluetooth conecta diferentes dispositivos. Assim como o rei unia as pessoas, o Bluetooth conecta aparelhos como smartphones, caixas de som e computadores a curtas distâncias. Quando você conecta seus novos fones de ouvido sem fio ao celular, você não está apenas ouvindo música sem fios. Você está continuando o legado de um rei que valorizava a união. Na próxima vez que você compartilhar uma playlist ou se conectar a um amigo via Bluetooth, lembre-se das conquistas de Harold e saiba que um pedaço da história está presente na sua tecnologia do dia a dia. Não é incrível? Acredite ou não, os pinguins são verdadeiros românticos. Muitas espécies de pinguins, como o pinguim imperador, formam casais monogâmicos fortes, frequentemente voltando para o mesmo parceiro a cada temporada de reprodução. Essas aves incríveis enfrentam juntas os rigorosos invernos da Antártica, alternando-se para chocar seus preciosos ovos, enquanto o outro busca comida. A dedicação deles é realmente inspiradora. Após meses de separação, eles conseguem reconhecer os sons únicos um do outro, o que destaca a profundidade da conexão entre eles. Esse casal dedicado desempenha um papel importante na sobrevivência de seus filhotes em condições extremas. Ao coordenar seus esforços na criação, esses casais amorosos de pinguins aumentam significativamente as chances de seus descendentes sobreviverem nos difíceis primeiros estágios de vida. Então, da próxima vez que você pensar sobre amor e fidelidade, lembre-se das incríveis histórias dos casais de pinguins na natureza gelada. Você sabia que gargarejar em público é ilegal? Na Louisiana existe uma lei bastante estranha que proíbe gargarejar alto em lugares públicos. Essa curiosa regra mostra como é importante manter a educação. Sugere que algumas ações, como gargarejar, é melhor fazer em particular.
Embora essa lei raramente seja aplicada, ela reflete uma combinação única de charme sulista e desejo de ordem pública. Imagine caminhar pela rua e ser multado por algo inofensivo como tossir. Leis desse tipo costumam surgir com boas intenções, visando manter um nível de cortesia em locais públicos. A lei da Louisiana pode parecer engraçada, mas destaca como as normas culturais podem influenciar o sistema legal. Então, da próxima vez que você sentir vontade de gargarejar na rua, pense 2 vezes. Quem diria que um pequeno ato poderia trazer problemas? Você já se perguntou quanto custa uma vaca? Em um leilão surpreendente, uma vaca da raça holandesa foi vendida por incríveis $1.300.000. Essa venda recorde destaca não apenas o valor impressionante do gado, mas também a importância da genética na pecuária. A vaca, conhecida por sua excepcional produção de leite, se tornou uma oportunidade de ouro para o comprador, um investimento que pode resultar na criação de um rebanho de futuros campeões. Leilões de gado frequentemente têm uma competição acirrada, especialmente por raças raras e animais de alta qualidade, tornando as vendas recordes um espetáculo emocionante. Vacas geneticamente superiores podem gerar descendentes que também terão alta produção de leite ou outras características desejáveis, aumentando seu valor. Essa venda não apenas quebrou recordes, ela chamou a atenção da comunidade agrícola e gerou discussões sobre a economia da pecuária. Quem poderia imaginar que uma vaca poderia ser um ativo tão valioso? Prepare-se para se surpreender com o movimento peculiar do Sol em Vênus. Ao contrário da Terra, onde o Sol nasce a leste e se põe a oeste, em Vênus é o oposto. Aqui, o Sol dá bom dia pelo oeste e se despede pelo leste. Esse fenômeno estranho acontece porque Vênus gira em sentido contrário à maioria dos planetas do nosso sistema solar, o que os cientistas chamam de rotação retrógrada. Vênus leva cerca de 243 dias terrestres para completar uma volta, o que é mais longo que seu ano, que dura aproximadamente 225 dias terrestres. Essa anomalia cria um ciclo dia-noite único, totalmente diferente do nosso. Então, se você estivesse em Vênus, veria o pôr do sol antes de seu dia começar. Uma experiência mágica, mas confusa. Imagine como seria difícil acertar o relógio em um planeta onde tudo está de cabeça para baixo. Que incrível! Você vai se surpreender ao saber que a SpaceX lançou um carro. Em 2018, a inovadora empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, fez manchetes ao enviar um brilhante Tesla Roadster vermelho para a órbita em um foguete Falcon Heavy. Foi um voo de teste que mostrou não apenas a potência do foguete, mas também o estilo dramático de Musk. Em vez de uma carga útil comum, eles decidiram enviar um carro para o espaço, com um manequim vestido de astronauta chamado Starman ao volante. Enquanto o Roadster viaja pelo sistema solar, ele acrescenta um elemento incomum à história da engenharia automotiva, combinando conquistas técnicas com um toque de fantasia. Esta jornada sem precedentes nos convida a imaginar um futuro onde os carros não estão apenas na Terra, mas também exploram o espaço. Você consegue imaginar como é dirigir entre as estrelas? Você já experimentou o shirako do Japão? Este prato único é feito das glândulas sexuais de peixes como o bacalhau, o halibut ou o peixe fugu, e é considerado uma iguaria. Na culinária japonesa, o shirako não é apenas um ingrediente incomum, é valorizado por sua textura cremosa e sabor levemente adocicado. Pode ser apreciado cru, no vapor ou frito, e cada forma de preparo oferece uma nova experiência. Imagine um sofisticado restaurante de sushi, onde o chefe apresenta o shirako de maneira elegante no prato, talvez com uma pitada de sal marinho ou uma gota de limão para realçar o sabor. Embora sua aparência possa parecer estranha para alguns, muitos fãs juram por sua sensação rica e luxuosa na boca. No Japão, o shirako é frequentemente consumido nos meses frios, pois acredita-se que traz calor e conforto. Não é interessante como diferentes culturas têm suas iguarias únicas que desafiam nosso paladar? Se você gosta de experimentar na cozinha, o shirako pode ser uma emocionante aventura culinária. Acredite ou não, o Homem de Ferro teve um caminho difícil. Antes de se tornar o super-herói favorito que conhecemos hoje, Robert Downey Jr. enfrentou muitas dificuldades, incluindo uma séria luta contra o vício em drogas, que o levou à prisão. Sua carreira inicial era promissora, mas ele caiu em armadilhas que ameaçavam seu futuro.
Muitos fãs talvez não saibam que seu ponto de virada aconteceu depois que ele atingiu o fundo do poço. Ele decidiu se reabilitar. Com muito esforço e o apoio de amigos e familiares, Downey transformou sua vida e reiniciou sua carreira, mostrando seu enorme talento em projetos como Sherlock Holmes e, claro, Homem de Ferro. Agora, ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Sua incrível história de superação inspira muitos, provando que até os desafios mais difíceis podem levar a um sucesso extraordinário. Descubra os segredos das estátuas Moai na Ilha de Páscoa. Essas incríveis cabeças de pedras gigantes criadas pelo povo Rapa Nui atraem a atenção de historiadores e turistas. Cada estátua, ou Moai, pode pesar várias toneladas e se ergue, mostrando a impressionante habilidade dos antigos habitantes dessa ilha remota. A pergunta sobre como os Rapa Nui transportavam essas figuras massivas das pedreiras para diferentes locais da ilha continua a intrigar os especialistas. Alguns sugerem que eles usavam um sistema complexo de cordas e trabalho em equipe, enquanto outros acreditam que as estátuas podiam ser roladas sobre troncos. Esse mistério se entrelaça com outro: o declínio da civilização Rapa Nui. Com o aumento da população e o esgotamento dos recursos, o desmatamento e a superpopulação provavelmente desempenharam um papel em sua queda. As histórias por trás dessas estátuas revelam não apenas conquistas artísticas, mas também as dificuldades de uma sociedade enfrentando problemas ecológicos. O que mais podemos aprender sobre este lugar fascinante? Por que o queijo Puli custa tanto? Este queijo notável vem da Sérvia e é feito com leite de jumentas, tornando-se um dos queijos mais raros e caros do mundo. O preço é impressionante, chegando a cerca de 1.000 euros por quilo. O alto custo se deve à escassez de leite de jumenta. São necessários incríveis 25 litros desse leite para produzir apenas 1 quilo de puli. Ao contrário das vacas, que podem produzir grandes quantidades de leite, as jumentas têm uma produção muito menor e requerem cuidados meticulosos para a ordenha. Além disso, as jumentas são criadas principalmente em fazendas especializadas na Sérvia, o que aumenta a exclusividade do queijo. O sabor do puli é igualmente impressionante, descrito como rico e levemente adocicado, semelhante a um queijo cremoso. Devido ao seu gosto único e à disponibilidade limitada, os amantes da gastronomia de todo o mundo estão ansiosos para experimentar essa iguaria luxuosa. Se você tiver a oportunidade de provar o puli, pode descobrir uma das experiências culinárias mais extraordinárias da sua vida. Você sabia que o Riyadh Front está redefinindo o entretenimento? Este complexo emocionante não é apenas mais um shopping. É um vibrante centro cultural que está rapidamente colocando o Riyadh no mapa global do entretenimento. Imagine-se passeando por um espaço deslumbrante, repleto de marcas internacionais e opções de restaurantes sofisticados, enquanto desfruta das encantadoras noites árabes. Quando a noite chega, o Riyadh Front se transforma em um ponto dinâmico, cheio de energia e charme. Você pode dançar ao som das últimas batidas em festas eletrizantes com DJs, aproveitar apresentações de música ao vivo sob as estrelas, ou se envolver na criatividade em exposições de arte que celebram talentos locais e internacionais. A atmosfera pulsa de empolgação, proporcionando o cenário perfeito para amigos e famílias se conectarem e se divertirem juntos. Se você é um amante da gastronomia, ansioso para experimentar diversas culinárias globais, um apaixonado por compras em busca dos estilos mais modernos, ou alguém com paixão por artes e vida noturna, o Riyadh Front oferece algo único para todos. Então, por que não mergulhar neste novo destino incrível e criar memórias inesquecíveis, seja você um local ou um visitante? Você sabia o que significa nibbling? Nibbling é uma palavra carinhosa que se refere aos filhos dos seus irmãos e irmãs, incluindo sobrinhos e sobrinhas. Esse termo ficou popular à medida que as relações familiares e a linguagem mudaram. Em vez de dizer os filhos da minha irmã ou os filhos do meu irmão, você pode dizer meus nibblings, adicionando um toque divertido. É uma ótima maneira de se referir a essas crianças que trazem caos, alegria e diversão sem fim nos encontros familiares. A linguagem está sempre evoluindo e nibbling é uma forma moderna e informal de reconhecer esses laços familiares especiais, muitas vezes cheios de risadas e amor. À medida que as famílias se tornam maiores e mais complexas, termos como nibbling ajudam a manter nossa língua fresca e interessante. Você pode se surpreender com a rapidez com que esse termo divertido conquista os corações de pais e tios ou tias.
Então, da próxima vez que você falar sobre os filhos dos seus irmãos e irmãs, por que não usar Nibblings? É fácil, é memorável e mostra a conexão única que você compartilha com esses pequenos aventureiros na sua vida. Mike Tyson encontrou o amor em lugares inesperados. Do ringue de boxe ao céu, Tyson tem uma paixão surpreendente por pombos. Ele contou que essas aves foram os primeiros seres que ele realmente amou, mostrando uma conexão única entre humanos e animais. Na infância, Tyson passava horas cuidando de seus amigos emplumados, e essa dedicação se transformou em um hobby para a vida toda. Ele até participa de competições de pombos, mostrando as incríveis habilidades de seus favoritos. Em uma entrevista, Tyson compartilhou que cuidar dos pombos lhe traz uma sensação de paz e harmonia, um contraste refrescante com sua vida agitada sob os holofotes. Essa conexão destaca não apenas o efeito tranquilizador dos animais de estimação, mas também mostra como o amor pode se manifestar de diferentes maneiras, até mesmo por meio de pequenas e delicadas criaturas, como os pombos. Talvez essa história de amor nos lembre a todos a valorizar a companhia dos animais. Você sabia que Robin Williams improvisou no filme Gênio Indomável? Este filme icônico, lançado em 1997, apresentou a atuação inesquecível de Williams como o Dr. Sean Maguire. Sua habilidade de improvisação trouxe profundidade e emoção ao personagem. Por exemplo, em cenas-chave, ele inseriu falas espontâneas que não estavam no roteiro, incluindo histórias tocantes que ressoaram com o público. Essa abordagem criativa não só enriqueceu os diálogos, mas também ajudou a estabelecer uma forte conexão entre seu personagem e Will Hunting, interpretado por Matt Damon. A combinação perfeita de momentos escritos e improvisados tornou a interação deles genuína e compreensível. A improvisação de Williams mostrou seu talento incrível, revelando por que ele é lembrado como um dos maiores atores de seu tempo. Essa mistura de talento e espontaneidade realmente fez de Gênio Indomável um clássico que continua a inspirar o público até hoje. Prepare-se para se surpreender com a origem do brócolis. Este popular vegetal não é uma criação da natureza, na verdade é resultado da engenhosidade humana. Desde cerca do século VI a.C., antigos agricultores do Mediterrâneo começaram a cultivar plantas de repolho selvagem de forma seletiva para melhorar certas características desejadas. Após muitas gerações de cultivo cuidadoso, eles criaram o que conhecemos hoje como brócolis. A palavra brócolis vem do termo italiano que significa cabeça florida do repolho, refletindo suas profundas raízes na agricultura e na cultura. Hoje, o brócolis é valorizado não apenas por seu sabor único, mas também por seu impressionante valor nutricional. Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, tornou-se um acompanhamento favorito em muitos pratos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear esse poder verde, lembre-se da fascinante jornada que ele fez para chegar à sua mesa. Você sabia que as girafas raramente emitem sons? Esses animais altos são conhecidos por seus pescoços longos e manchas características, mas o que realmente os diferencia é seu impressionante silêncio. Ao contrário de muitos animais que se comunicam frequentemente por meio de sons, as girafas preferem manter a tranquilidade. Essa falta de sons pode dar a impressão de que são solitárias, mas, na verdade, são seres sociais. As girafas se comunicam através da linguagem corporal e de sinais visuais sutis, o que as ajuda a interagir com outros membros do grupo. Alguns pesquisadores sugerem que o silêncio das girafas pode ter se desenvolvido como uma estratégia para evitar predadores. Ao não revelar sua localização com sons, elas aumentam suas chances de sobrevivência na natureza. É surpreendente como esses gigantes gentis navegam em seu habitat sem o barulho típico que você esperaria de mamíferos tão grandes. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que há muito mais nelas do que parece à primeira vista. E se eu te contar sobre o primeiro voo comercial? Essa viagem histórica aconteceu em 1914 e foi organizada por Abraham Field na Flórida. O voo durou apenas 23 minutos, ligando São Petersburgo a Tampa, separados por incríveis 21 mil corpos d'água. Field, em busca de aventura, pagou $400 pelo bilhete, o que equivale a cerca de $12.624 hoje. Nesse voo marcante, os únicos passageiros eram 300 burmaneses, São Petersburgo e o piloto Tom Janus. Imagine a emoção de fazer parte da história da aviação, voando sobre as águas em um antigo biplano.
Essa viagem não só marcou o início das operações aéreas regulares, mas também mostrou o potencial do transporte aéreo para conectar comunidades a distâncias antes inacessíveis. É impressionante pensar em quão longe chegamos desde então, não é? Você já se perguntou por que os aplicativos são tão caros? Acredite ou não, existem pelo menos 7 aplicativos que custam impressionantes R$ 999,99 dólares. Esses aplicativos variam de ferramentas de negociação complexas a programas de saúde de elite, despertando curiosidade e confusão. Os preços altos podem chocar a maioria dos usuários, que geralmente esperam pagar apenas alguns dólares ou até nada por um aplicativo. No entanto, as empresas usam essa estratégia para mostrar qualidade premium ou atrair um público específico disposto a gastar. Por exemplo, aplicativos de treino de luxo oferecem treinos personalizados e conteúdo exclusivo, enquanto plataformas de negociação podem prometer recursos avançados que justificam seus altos preços. Alguns compradores podem até ver esses aplicativos caros como um símbolo de status. Apesar dos preços exorbitantes, será que esses aplicativos realmente oferecem alto valor ou são apenas absurdos digitais? Explorar esse mercado peculiar mostra como as estratégias de precificação podem moldar a percepção dos consumidores. Você pode se surpreender. Os golfinhos têm preferência de lado. Estudos mostram que os golfinhos nariz de garrafa tendem a preferir o lado direito, exibindo cerca de 95% de comportamento relacionado a esse lado. Assim como muitas pessoas são destras, esse fenômeno indica uma conexão interessante entre a forma como esses inteligentes mamíferos marinhos e nós processamos informações. Cientistas acreditam que essa lateralização está ligada a funções especializadas nos hemisférios do cérebro. Em humanos, a destreza manual é observada porque o lado esquerdo do cérebro controla a linguagem e a motricidade fina. Os golfinhos, sendo animais muito sociais, provavelmente se beneficiam dessa preferência, coordenando movimentos e se comunicando facilmente em seus grupos. Essa inclinação para o lado direito levanta questões intrigantes sobre o desenvolvimento da inteligência nos animais. Será que entender suas preferências pode nos ajudar a aprender mais sobre nosso próprio desenvolvimento cognitivo? Os golfinhos realmente demonstram as maravilhas da natureza de maneiras inesperadas. Vamos desvendar a verdade sobre a lâmpada de Thomas Edison. Muitos acreditam que Edison foi o único inventor da lâmpada, mas, na verdade, a história é um pouco mais complexa. Embora ele tenha melhorado significativamente seu design em 1879, o caminho para a iluminação elétrica começou muito antes. Por exemplo, em 1802, o cientista britânico Humphrey Davy criou a primeira lâmpada de arco elétrico, abrindo caminho para futuros inventores. Outros pioneiros como Warren de la Rue e Joseph Swan também experimentaram com lâmpadas primitivas. A habilidade de Edison não foi inventar a lâmpada, mas torná-la mais durável e confiável para o uso diário. Suas inovações tornaram a iluminação elétrica prática, permitindo que casas e ruas brilhassem. Portanto, embora o nome de Edison seja frequentemente lembrado com admiração, é importante reconhecer muitos outros que pavimentaram o caminho para a iluminação moderna. Você já pensou por que a participação do governo é importante? Os governos desempenham um papel fundamental na resolução de problemas que afetam nosso dia a dia e nossas comunidades. Seja em questões ambientais, saúde, educação ou segurança, a participação deles é essencial para garantir justiça e progresso. Por exemplo, pense em como as autoridades locais gerenciam o lixo. Elas criam leis e sistemas que ajudam na reciclagem, o que é crucial para reduzir a poluição e preservar recursos. Além disso, quando surge uma crise de saúde, como a pandemia de Covid-19, os governos reagem implementando medidas de segurança e oferecendo apoio aos necessitados. A participação deles também abrange questões sociais, como garantir oportunidades iguais para todos os cidadãos. Ao enfrentar esses desafios, os governos buscam construir uma sociedade melhor para todos. Então, da próxima vez que você pensar nas ações do governo, lembre-se, elas visam proteger e melhorar nossas vidas. Como você percebe a influência deles em sua comunidade? Mudar pode ser um dos momentos mais difíceis da vida, com a embalagem de coisas, cargas pesadas e muitos detalhes. Mas e se você puder tornar esse caos mais fácil? As empresas de mudança cuidam de todos os aspectos da sua mudança, aliviando seu fardo. Elas planejam cuidadosamente cada passo, desde a embalagem segura dos seus itens favoritos até a coordenação da logística, para que nada se perca.
Focando na gentileza e na comunicação clara, esses profissionais se esforçam para tornar sua transição o mais suave possível. Muitas pessoas percebem que, com carregadores experientes ao seu lado, o que antes parecia uma tarefa impossível se torna um processo gerenciável e até agradável. Portanto, da próxima vez que você precisar se mudar, pense em como uma empresa de mudança pode transformar seu estresse em uma jornada tranquila, permitindo que você se concentre em um novo e empolgante capítulo da sua vida. Acredite ou não, a máfia é um gigante financeiro. Na Itália, a máfia não é apenas uma organização criminosa. Ela desempenha um papel importante na economia, gerando cerca de 178 bilhões de dólares por ano. Esse valor impressionante representa aproximadamente 7% do PIB da Itália. Imagine se esse dinheiro fosse investido em hospitais, escolas ou na melhoria da infraestrutura. A máfia se infiltra em diversos setores, como construção, gestão de resíduos e até agricultura, entrando no negócio legal para lavar seus lucros. Muitas pessoas não percebem que essa enorme riqueza afeta a vida cotidiana, criando medo e corrupção nas comunidades. A capacidade da máfia de operar nas sombras muitas vezes sufoca os negócios legítimos, dificultando a concorrência. Embora o governo italiano esteja constantemente lutando contra o crime organizado, a tarefa é colossal devido às suas raízes profundas. Como a sociedade pode enfrentar uma influência tão poderosa na economia? Como limpam o Burj Khalifa? Manter o edifício mais alto do mundo limpo não é uma tarefa fácil. A limpeza do Burj Khalifa, que tem 828 metros de altura, vai além de apenas passar um pano. É um verdadeiro desafio. Imagine enfrentar ventos fortes e o calor escaldante do deserto a centenas de metros de altura. Cada um dos 24 mil painéis de vidro acumula poeira e sujeira, por isso é necessário equipamento profissional para os corajosos trabalhadores. Eles usam ferramentas especiais, como mangueiras de água e sistemas de segurança, para limpar a fachada e se manter seguros. Todo o processo pode levar até 3 meses, e é crucial para manter a aparência magnífica do edifício. Os limpadores trabalham arduamente, enfrentando as forças da natureza e subindo alturas para que essa maravilha arquitetônica brilhe. Como você acha que eles lidam com os nervos ao limpar um prédio tão gigante? Você pode acreditar que um peixe se parece com um humano? Recentemente, um peixe incrível foi filmado em um lago na China, surpreendendo a todos com sua semelhança impressionante com características humanas. Essa criatura colorida tem escamas e padrões que criam a ilusão de ter 2 olhos, um nariz e até uma boca. Imagine nadar na água e, de repente, encontrar algo que parece um personagem de desenho animado. Essa visão incomum despertou curiosidade e admiração tanto em cientistas quanto em amantes da natureza. Embora muitos peixes tenham cores e padrões surpreendentes, esse peixe específico leva a intriga a um novo nível. Sua aparência única pode ser uma adaptação evolutiva que a ajuda a se misturar ao ambiente ou a se comunicar com outros de sua espécie. Quem sabe que outras criaturas estranhas e surpreendentes estão escondidas nas profundezas de lagos e oceanos? A natureza nunca deixa de nos surpreender, oferecendo surpresas que desafiam nossas percepções e inspiram nossa imaginação. Não é empolgante pensar nos mistérios que ainda aguardam para serem descobertos no mundo natural? Prepare-se para se surpreender com os superatletas do Tibete. Os tibetanos têm uma adaptação genética única, chamada gene EPS1, que os ajuda a sobreviver em condições extremas de alta montanha. Esse gene incrível foi herdado de um antigo grupo de pessoas, conhecidos como denisovanos, que viveram há muito tempo. Em altitudes onde a maioria das pessoas tem dificuldade para respirar, os tibetanos conseguem usar o oxigênio de forma eficiente graças à sua genética especial. Essa adaptação é fundamental em seu dia a dia, permitindo que realizem atividades como agricultura e pecuária, que são desafiadoras em grandes altitudes. Pesquisas mostram que esse gene melhora a resposta ao baixo nível de oxigênio, dando aos tibetanos uma vantagem natural em resistência e atividade física. Não é incrível como nossos antepassados moldaram nossa capacidade de sobreviver hoje? Isso demonstra não apenas a resiliência humana, mas também as maneiras incríveis pelas quais a evolução pode nos preparar para o ambiente. Você consegue imaginar que o chiclete fica no corpo por anos? Esse mito comum diz que o chiclete engolido fica no nosso estômago por 7 anos, mas isso está muito longe da verdade. Quando você engole chiclete, seu corpo o processa como qualquer outro alimento.
pode levar um pouco mais de tempo para passar pelo sistema digestivo, porque a base do chiclete não se decompõe facilmente pelos ácidos do estômago, mas no final ele é eliminado. Na verdade, a maioria das pessoas digere os alimentos em algumas horas, enquanto o chiclete geralmente sai do corpo em poucos dias. Então, embora engolir chiclete não seja a melhor opção, não há motivo para entrar em pânico se isso acontecer. Vamos esclarecer. O chiclete não fica no seu estômago para sempre. Ele é apenas um visitante temporário que sai rapidamente. Não é incrível como nosso corpo funciona? Você consegue imaginar Jornada nas Estrelas sem o Capitão Picard? Gene Roddenberry, o criador visionário de Jornada nas Estrelas, inicialmente duvidou da escolha de Patrick Stewart para o papel do icônico Capitão Picard em Jornada nas Estrelas, a nova geração. Roddenberry imaginava o capitão como uma figura mais masculina e forte, com uma cabeleira cheia. Isso refletia as imagens tradicionais de heróis na televisão da época. No entanto, Stewart, com sua cabeça careca e experiência teatral, trouxe ao personagem uma profundidade e complexidade inesperadas. Sua atuação fez de Picard um líder querido, conhecido por sua sabedoria, diplomacia e integridade moral. À medida que a série se desenvolvia, fãs e críticos reconheceram que a atuação de Stewart foi revolucionária, desafiando as normas de masculinidade e mudando a forma como os heróis podem ser retratados na ficção científica. Imagine como a série seria diferente se Roddenberry tivesse permanecido fiel à sua visão original. Um fato interessante sobre a sua memória. O efeito da porta descreve um fenômeno surpreendente, onde as pessoas costumam esquecer o que estavam fazendo ou pensando assim que passam por uma porta. Essa característica curiosa do nosso cérebro parece estar relacionada à forma como organizamos e armazenamos memórias. Quando mudamos de um espaço para outro, nossa mente pode sinalizar um novo começo, fazendo com que o cérebro se limpe de pensamentos antigos. Pesquisadores acreditam que isso pode nos ajudar a focar em novas tarefas, mas também pode causar momentos de confusão. Por exemplo, quando você entra em um cômodo e esquece por que veio. Para entender melhor por que isso acontece, os cientistas estão estudando como o nosso cérebro processa mudanças no ambiente e recupera memórias. Da próxima vez que você entrar em um novo cômodo e de repente esquecer o que planejava fazer, saberá que seu cérebro está apenas tentando lidar com todas as mudanças ao seu redor. É verdade que florestas podem crescer verticalmente? O Bosque Patip, um jardim vertical inovador, mostra a beleza da natureza com musgo e um sistema de irrigação único. Este incrível jardim se eleva, utilizando um design que permite ao musgo crescer verticalmente. O mais interessante é que ele possui um sistema de irrigação automático que usa vapor para umedecer o musgo sem trabalho manual. Esse método imita os processos naturais de umidade no ar, permitindo que o jardim cresça sem esforço. Imagine passear em um ambiente verde, onde as plantas não apenas se espalham, mas também se estendem em direção ao céu. O Bosque Patip demonstra como a criatividade pode se unir à natureza para criar um espaço ecológico. Ele é não apenas visualmente impressionante, mas também mostra práticas sustentáveis que podem inspirar novas ideias na jardinagem urbana. Não é empolgante pensar nas possibilidades que a natureza oferece em formas inesperadas? Você pode se surpreender. Os oceanos produzem nosso oxigênio. Você sabia que os oceanos são responsáveis por produzir de metade a 4/5 do oxigênio que respiramos? Essa incrível fábrica de oxigênio funciona graças a pequenos organismos marinhos, chamados fitoplâncton. Essas plantas microscópicas realizam a fotossíntese, assim como árvores e plantas em terra, usando luz solar, dióxido de carbono e água para gerar energia. E como subproduto, oxigênio. Embora frequentemente pensemos nas florestas como os pulmões da Terra, na verdade, esses pequenos, mais poderosos organismos de fitoplâncton fazem uma contribuição significativa para o oxigênio essencial à vida. De fato, eles não apenas ajudam a manter os ecossistemas marinhos, mas também desempenham um papel importante na regulação do clima da Terra, absorvendo dióxido de carbono. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo, não se esqueça de agradecer aos oceanos e ao seu incrível fitoplâncton por manter nossa atmosfera rica em oxigênio. Acredite ou não, mas migalhas de pão já apagaram marcas de lápis. Antes de surgirem as borrachas práticas que usamos hoje, as pessoas encontraram uma solução inusitada: migalhas de pão.
Imagine que você está escrevendo uma anotação com lápis e precisa corrigir um erro rapidamente. Em vez de usar uma borracha rosa ou branca, você pegaria um pequeno pedaço de pão, levemente umedecido, para remover as manchas de grafite. Esse método era amplamente utilizado por escritores e artistas que queriam deixar seus trabalhos em ordem. As migalhas de pão eram surpreendentemente eficazes, graças à sua textura macia, que limpava as marcas de lápis sem danificar o papel. É impressionante pensar em soluções tão criativas para problemas cotidianos na história. Então, da próxima vez que você pegar uma borracha, lembre-se de que, há séculos, um pequeno pedaço de pão era tudo o que se precisava para corrigir um erro. Quantas outras ideias inteligentes esquecemos em nossa busca por conveniência moderna? Prepare-se para descobrir a doce invenção de Percy Spencer. Em 1945, aconteceu um evento fascinante na história da comida, quando o engenheiro Percy Spencer descobriu algo surpreendente por acaso. Enquanto trabalhava com magnetrons, dispositivos usados em tecnologia de radar, ele notou que um chocolate em seu bolso havia derretido. Essa descoberta inesperada despertou sua curiosidade, e ele começou a fazer experimentos com diferentes alimentos. Colocou alguns grãos de pipoca perto do magnetron, e para sua alegria, eles estouraram em pipoca fofinha. Spencer também testou ovos, que estouraram de forma engraçada ao serem aquecidos. Esses experimentos mostraram como a radiação micro-ondas pode cozinhar alimentos de forma rápida e eficiente. Inspirado por esses resultados, ele desenvolveu o primeiro forno micro-ondas, mudando para sempre a maneira de cozinhar. Imagine como seriam nossas cozinhas hoje, sem essa invenção. O micro-ondas tornou o preparo de refeições mais fácil e rápido, se tornando um aparelho indispensável em lares ao redor do mundo. Quem diria que um simples chocolate derretido poderia levar a um gadget revolucionário de cozinha? Vamos entender a verdade sobre os cintos de segurança. Essa função de segurança é baseada na primeira lei do movimento de Newton, que diz que um objeto em movimento continua em movimento até que uma força externa atue sobre ele. Imagine que você está dirigindo e, de repente, pisa no freio. Sem o cinto de segurança, seu corpo continuará se movendo para frente na mesma velocidade do carro. Isso significa que, em um acidente, você pode ser jogado para fora do assento ou bater com força no volante ou no para-brisa. Os cintos de segurança fornecem a força necessária para manter seu corpo no lugar em caso de impacto, reduzindo significativamente o risco de ferimentos graves ou morte. Eles são projetados para distribuir a força do impacto pelas partes mais fortes do seu corpo, como o tórax e a pelve. Então, da próxima vez que você colocar o cinto, lembre-se de que essa simples ação pode salvar sua vida. Por que correr o risco? Você já se perguntou por que macacos roubam amostras de sangue na Índia? Em um curioso acontecimento, um grupo de macacos em Delhi realizou um ousado roubo, fazendo manchetes em todo o mundo. Esses travessos primatas, conhecidos por suas travessuras em ambientes urbanos, arrancaram amostras de sangue para coronavírus das mãos de um laboratorista. Testemunhas ficaram chocadas ao ver os macacos fugindo rapidamente, mostrando sua astúcia e adaptabilidade. Mas suas façanhas não pararam por aí. Depois foram vistos saboreando um kit de coleta de amostras, deixando todos perplexos e preocupados. Felizmente, especialistas confirmaram que as amostras não representam risco de disseminação do vírus, lembrando-nos do delicado equilíbrio entre a atividade humana e a vida selvagem. Este incidente destaca os desafios enfrentados em áreas densamente povoadas, onde a vida selvagem urbana frequentemente interage com as pessoas de maneiras inesperadas. À medida que as cidades se expandem, como podemos gerenciar melhor esses encontros, garantindo a segurança tanto de humanos quanto de animais? O abalone, um molusco único com uma concha colorida e brilhante, se tornou muito valioso na Ásia por causa de sua carne macia e valor culinário. No entanto, o aumento da demanda levou à sobrepesca, colocando a espécie em risco de extinção. No Reino Unido, onde as populações de abalone diminuíram drasticamente devido à pesca intensa, foram implementadas medidas de proteção. Essas regras visam combater a preocupante queda em seus números e apoiar a recuperação. As ações incluem restrições à pesca, promoção de métodos de pesca sustentáveis e restauração de habitats onde o abalone prospera. Infelizmente, apesar dessas iniciativas, o futuro desse incrível molusco permanece incerto. Cada abalone capturado pode perturbar o frágil equilíbrio dos ecossistemas marinhos, complicando os esforços de conservação.
A conscientização sobre a situação é crucial, pois proteger o abalone não apenas preserva a espécie, mas também mantém a saúde dos nossos oceanos. O que podemos fazer para apoiar esses esforços e garantir o futuro do abalone? Crie sua própria fragrância com a máquina de perfumes japonesa. Esta máquina inovadora permite que qualquer pessoa misture diferentes essências, possibilitando a criação de um perfume verdadeiramente pessoal. Imagine entrar em uma loja onde você pode misturar seus aromas favoritos na sua frente. A máquina de perfumes oferece uma experiência que é não apenas agradável, mas também memorável, em apenas alguns minutos. Ao escolher entre uma ampla variedade de essências, os usuários podem experimentar notas florais, toques picantes ou explosões cítricas frescas. Cada combinação pode evocar diferentes emoções ou lembranças, tornando cada novo perfume uma criação única. A paixão japonesa por tecnologia e personalização se reflete nesta máquina, que traz a antiga arte da perfumaria para os dias atuais. Perfeita como presente ou para autoexpressão, a máquina de perfumes adiciona um toque interessante à nossa percepção de fragrâncias. Então, da próxima vez que você estiver no Japão, por que não tentar criar um perfume personalizado que reflita sua essência única? E se eu te disser que os lagartos podem andar sobre a água? O basilisco verde, muitas vezes chamado de lagarto de Jesus, tem uma habilidade incrível que parece mágica. Esse réptil impressionante pode literalmente correr sobre a superfície da água, o que fascina muitas pessoas. Como ele faz isso? O segredo está em suas patas traseiras únicas, que são perfeitas para deslizar na água. Quando o basilisco verde se impulsiona, suas patas atingem a água com tanta velocidade que criam pequenas bolhas de ar graças às suas escamas laterais especiais. Essas bolhas agem como mini-rafas, impedindo que o lagarto afunde enquanto corre pela superfície. Essa adaptação incrível ajuda-o a escapar de predadores e a caçar enquanto se move. Imagine um lagarto correndo sobre um lago, suas patas borradas, alcançando o que a maioria dos seres não consegue. Não é incrível o design da natureza? Da próxima vez que você vir um basilisco verde, lembre-se de que não é apenas um lagarto comum, é um verdadeiro lagarto maravilhoso, capaz de andar sobre a água. O tempo realmente pode desacelerar? De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, isso não é apenas ficção científica. Quando um objeto acelera e se aproxima da velocidade da luz, acontece algo surpreendente. O tempo para esse objeto desacelera em comparação com a nossa percepção na Terra. Isso significa que, se uma nave espacial pudesse viajar perto da velocidade da luz, os astronautas a bordo sentiriam que o tempo passa mais devagar do que para as pessoas na Terra. Por exemplo, a viagem deles pode parecer durar apenas alguns anos, enquanto na Terra podem passar muitos mais anos. Essa ideia pode parecer complicada, mas foi confirmada por experimentos com partículas em alta velocidade e relógios em aviões rápidos. Entendendo como o tempo funciona assim, podemos compreender melhor como o universo é estruturado em grande escala. Então, da próxima vez que você pensar sobre o tempo, lembre-se de que ele não é tão simples quanto podemos imaginar. Ele é flexível e pode ser fortemente afetado pela velocidade. Não é incrível? Poucos sabem, mas ele foi um santo. Escolhendo a vida de mendigo, Dobry arrecadava dinheiro não para si, mas para ajudar os necessitados, incluindo organizações de caridade, orfanatos e igrejas. Esse homem incrível da Bulgária acreditava que a verdadeira felicidade vem de ajudar os outros, e suas ações altruístas tiveram um profundo impacto em sua comunidade. Muitas vezes ele era visto vagando pelas ruas em roupas rasgadas, mas com um coração cheio de amor. Em vez de buscar riqueza ou conforto, ele optou por viver em uma simples dependência de igreja nos últimos dias de sua vida, o que destaca sua devoção à fé e ao serviço. Sua história inspira muitos a refletirem sobre como podem ajudar os outros. Você está pronto para mudar o mundo, assim como Dobry fez? Você sabia que ficar em pé queima calorias? Ficar em pé pode ajudar você a queimar calorias sem muito esforço. Uma pessoa média pesando cerca de 68 kg pode queimar aproximadamente 112 calorias, apenas ficando parada por algumas horas. Essa mudança aparentemente pequena não só ajuda a queimar calorias, mas também melhora a postura e a circulação. Quando você está em pé, seus músculos trabalham mais do que quando você está sentado, o que resulta em um aumento natural do gasto de energia. Além disso, isso ajuda a alinhar melhor a coluna e reduz a pressão nas costas. Incluir momentos em pé na sua rotina, como usar uma mesa alta ou fazer pausas para alongar as pernas,
pode ter um impacto positivo na sua saúde. Por que não tentar e ver como isso afeta seu bem-estar? Pequenas mudanças podem trazer grandes benefícios. E se eu te disser que os pilotos comem pratos diferentes? As companhias aéreas têm um protocolo de segurança inteligente para garantir a segurança de todos no céu. Pilotos e copilotos devem pedir pratos diferentes durante os voos. Pode parecer surpreendente, mas é uma medida de precaução para evitar o risco de intoxicação alimentar. Imagine se ambos os pilotos ficassem doentes por causa do mesmo prato contaminado. Isso poderia levar a um desastre. Ao se alimentarem de pratos diferentes, as companhias aéreas garantem que pelo menos um dos pilotos permaneça saudável e possa controlar o avião se algo der errado. Essa estratégia reflete o compromisso da indústria da aviação com a segurança, mostrando a importância de planejar e pensar à frente em situações imprevistas. Então, da próxima vez que você estiver em um voo, lembre-se de que a escolha dos pratos dos pilotos não é apenas uma questão de preferência, mas uma parte importante para garantir sua segurança no ar. Difícil de acreditar, mas o lugar mais silencioso do mundo realmente existe. Localizada profundamente em uma mina no estado de Washington, a câmara anecoica nos laboratórios Orfield é considerada a sala mais silenciosa do planeta. Ela possui um nível impressionante de decibéis negativos, alcançando 9,4 dB. Esta câmara única é projetada para absorver som e não refletir, criando um ambiente onde até os sons mais sutis, como o movimento do seu próprio corpo, se tornam surpreendentemente altos. O objetivo deste espaço incomum é testar equipamentos de som e oferecer uma pausa do barulho constante que preenche nossa vida cotidiana. Visitantes frequentemente comentam que o tempo passado na câmara pode causar desorientação e até ansiedade, pois nosso cérebro não está acostumado a um silêncio tão profundo. Então, se você acha que consegue lidar com o silêncio absoluto, você teria coragem de entrar? Você conhece as misteriosas linhas de Nazca? Esses incríveis geoglifos localizados nas áridas planícies do sul do Peru despertam interesse e admiração há muitos anos. Eles cobrem uma área de mais de 1.000 km² e representam diversas formas, incluindo animais como macacos e pássaros, além de padrões geométricos. O que os torna verdadeiramente fascinantes é que podem ser totalmente apreciados apenas do alto, o que os transforma em um mistério ao longo dos séculos. Acredita-se que o povo Nazca criou essas enormes obras de arte entre 500 a.C. e 500 d.C. para fins religiosos ou astronômicos. Alguns pesquisadores sugerem que poderiam fazer parte de rituais relacionados à água, já que essa região recebe muito pouca chuva. Hoje, turistas frequentemente fazem passeios aéreos para ver essa arte antiga, que é tão grande que suas figuras mais imensas podem chegar a 1.200 pés de comprimento. A preservação das linhas gera debates sobre o impacto ambiental e o turismo. Por que os antigos Nazca criaram desenhos tão colossais e quais mensagens eles tentavam transmitir? Acredite ou não, as Maldivas brilham à noite. Na deslumbrante costa de Vadu, ocorre um fenômeno mágico conhecido como bioluminescência. Pequenos organismos de plâncton marinho iluminam a água com uma luz azul brilhante, parecida com um céu cheio de estrelas refletido no oceano. Esse brilho aparece quando o plâncton é perturbado, geralmente pelo movimento das ondas ou por criaturas que nadam. A luz é uma forma de proteção do plâncton contra predadores, tornando-se um belo mecanismo de defesa. Os visitantes de Vadu podem testemunhar esse espetáculo incrível enquanto caminham na praia ou desfrutam de um banho noturno. Imagine-se espirrando na água que brilha como 1 milhão de estrelas. As excursões costumam destacar essa experiência, permitindo que amantes da natureza e aventureiros se conectem com o mágico mundo subaquático. Não está na hora de adicionar essa incrível visão à sua lista de viagens? E se eu disser que as estrelas brilham além da nossa percepção? A radiação cósmica das estrelas preenche o céu noturno com uma energia que não conseguimos ver. Embora as estrelas pareçam pontos distantes de luz, elas emitem uma enorme quantidade de radiação que viaja pelo universo. Essa radiação inclui tudo, desde luz infravermelha até ultravioleta, e embora seja invisível aos olhos humanos, isso mostra que nosso universo está cheio de energia. Imagine uma dança cósmica, onde as estrelas estão constantemente emitindo ondas de energia, iluminando o espaço ao seu redor de uma forma que não conseguimos entender completamente. Cientistas usam ferramentas especiais para detectar essa energia oculta, revelando os mistérios do nosso universo.
Isso pode nos ajudar a entender não apenas como as estrelas funcionam, mas também como as galáxias se desenvolvem. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que por trás das luzes cintilantes existe um mundo inteiro de energia cósmica esperando para ser descoberto. Você já visitou o Jardim Venenoso? Essa atração fascinante na Inglaterra abriga mais de 100 espécies de plantas venenosas e narcóticas, criando uma experiência estranhamente bonita, mas perigosa para os visitantes corajosos. Ao explorar este jardim, os convidados devem estar acompanhados por um guia, pois muitas plantas podem representar uma séria ameaça à saúde. Em alguns lugares, até o ar pode ser tóxico, destacando o quão perigosas essas plantas podem ser. Imagine-se cara a cara com a beladona ou com papoulas de ópio. O jardim serve como um lembrete intrigante do poder da natureza, mostrando a fina linha entre beleza e perigo. Muitas dessas plantas têm uma rica história, sendo utilizadas na medicina e no folclore, o que aumenta seu apelo. No entanto, é preciso ter cuidado, pois a tentação de tocar ou cheirar a flora pode levar a consequências inesperadas. O Jardim Venenoso não apenas captura a imaginação, mas também ensina aos visitantes a importância de respeitar os mistérios da natureza. Você está pronto para aprender sobre essas plantas fascinantes mais perigosas? Vamos revelar a verdade sobre as línguas globais. O mandarim não é apenas a língua mais falada do mundo, mas também conta com mais de 1 bilhão de falantes. Esse número impressionante supera de longe o espanhol e o inglês, que vêm em seguida em popularidade. Você consegue imaginar quão rico e diverso deve ser o diálogo nas regiões onde se fala mandarim. Em contraste, Papua Nova Guiné, com sua vibrante paisagem cultural, apresenta uma incrível diversidade de mais de 800 línguas diferentes. Essa diversidade linguística notável destaca como a língua molda nossas identidades e culturas. Cada língua representa formas únicas de pensar e expressar ideias, tornando o aprendizado de línguas como o mandarim e as línguas de Papua Nova Guiné especialmente fascinante. Com tantas línguas diversas, o que isso diz sobre nossa sociedade global e nossas conexões uns com os outros? Você consegue imaginar um dia em Mercúrio? Um dia em Mercúrio dura cerca de 14 horas e 8 minutos da Terra, o que destaca a velocidade peculiar de rotação do planeta. Diferente do nosso planeta, Mercúrio gira lentamente em relação à sua órbita ao redor do Sol. Essa rotação única significa que um dia, do nascer ao pôr do Sol, é muito mais longo do que um dia na Terra. Na verdade, para completar uma rotação, Mercúrio leva cerca de 59 dias terrestres, enquanto seu ano, ou seja, o tempo necessário para orbitar o Sol, é de apenas 88 dias terrestres. Essa situação estranha causa grandes variações de temperatura, onde durante o dia a temperatura pode chegar a 800 graus Fahrenheit, 427 graus Celsius, e à noite cair para 330 graus Fahrenheit, 201 graus Celsius. Imagine como é passar por mudanças tão dramáticas de temperatura e luz do dia. O ciclo incomum de dia e noite em Mercúrio desafia nossa compreensão de como os planetas podem se comportar de maneiras diferentes em nosso sistema solar. O espaço não é fascinante? Por que os pinguins antigos eram tão altos? Descobertas recentes na ilha Seymour mostram que alguns pinguins antigos podiam atingir alturas impressionantes de até 2 metros. Isso é quase o dobro da altura dos pinguins imperadores modernos, o que torna essas aves pré-históricas realmente únicas. Os fósseis encontrados nas regiões geladas da Antártica mostram suas adaptações especiais que os ajudavam a sobreviver em condições severas há milhões de anos. Esse tamanho incomum provavelmente ajudava os pinguins antigos de várias maneiras, incluindo a caça a peixes maiores e a fuga de predadores. A evolução pode levar a resultados surpreendentes, e esses pinguins altos nos oferecem uma visão fascinante de como as espécies se adaptam ao seu ambiente ao longo do tempo. Seu grande tamanho também pode indicar que o clima na época deles era bem diferente, possivelmente proporcionando condições favoráveis para o crescimento. Compreender como esses gigantescos pinguins viviam ajuda os cientistas a juntar a história da Terra e as mudanças em seus ecossistemas. Não é interessante pensar em como a vida era tão diferente naquela época? E se você experimentar café feito com fezes de civeta? O Kopi Luwak, originário da Indonésia, tem um processo de produção único e um tanto estranho, que o diferencia do café comum.
Para criar essa bebida luxuosa, os agricultores coletam grãos de café que foram comidos e depois excretados por civetas, pequenos mamíferos semelhantes a gatos que vivem na região. As enzimas digestivas das civetas alteram os grãos, melhorando seu sabor e aroma. Esse método incomum resulta em um café cujo preço pode chegar a $600 por quilo, tornando-o um dos mais caros do mundo. Embora alguns amantes do café jurem pelo seu sabor suave e rico, outros expressam preocupações éticas sobre a criação de civetas. Muitas civetas são mantidas em cativeiro e vivem em condições ruins para a produção do coffee luwak. Portanto, ao saborear sua próxima xícara dessa bebida exótica, pense sobre seu modo de produção único e seu impacto sobre os animais. Você estaria disposto a pagar mais por uma experiência de café tão incomum? Vamos revelar a verdade sobre o papel global da Índia. Em 2016, a Índia alcançou um marco importante, tornando-se um membro ativo da comunidade mundial desde 1950. Essa conquista não foi fácil, pois a Índia buscou ativamente a paz e evitou conflitos. O país desempenhou um papel fundamental na promoção da diplomacia e da cooperação entre as nações. Após conquistar a independência, a Índia optou por um caminho de não alinhamento, tomando decisões que lhe permitiram navegar pela complexa política da Guerra Fria, sem se unir a nenhum dos grandes blocos. Ao participar do diálogo com diferentes países e defender negociações em vez de conflitos, a Índia contribuiu para importantes discussões internacionais sobre questões como mudança climática, comércio e direitos humanos. À medida que a Índia continua a fortalecer sua presença no cenário global, o foco em relações pacíficas está alinhado com seus valores fundamentais e compromisso com a cooperação. Como a Índia moldará as interações globais futuras? Você sabia que a Volvo inventou o cinto de segurança de 3 pontos? Essa função revolucionária de segurança, criada pelo engenheiro Niels Bohlin em 1959, mudou completamente as viagens de carro, reduzindo significativamente o número de ferimentos e mortes em acidentes. Em vez de manter isso em segredo, a Volvo disponibilizou o design para todos os fabricantes de automóveis, acreditando que a segurança dos passageiros é mais importante que o lucro. Isso permitiu que outras empresas usassem esse design sem pagar royalties, facilitando a prioridade à segurança para todos. Hoje, o cinto de segurança de 3 pontos é um padrão em carros ao redor do mundo, salvando inúmeras vidas a cada ano. A atitude altruísta da Volvo destaca como inovações podem servir ao bem comum, mostrando que algumas invenções são realmente importantes demais para serem guardadas. Imagine quantas vidas foram salvas graças à ousadia da Volvo. Quais outras inovações poderiam mudar o mundo se fossem compartilhadas livremente? O que realmente motiva nosso amor por beijos? Um surpreendente estudo de 2015 mostrou que apenas 46% das culturas do mundo praticam beijos românticos. Essa descoberta inesperada revela que os beijos não são tão universais quanto parecem. Embora muitos de nós associemos beijos ao amor e à atração, nem todos compartilham essa opinião. Em algumas culturas, as pessoas expressam afeto de maneiras diferentes, abraçando de mãos dadas ou usando gestos não verbais. Essa diversidade destaca o quanto as influências culturais moldam nossas formas de amar. Beijos podem ser uma tradição querida em alguns países, mas em outros podem ser vistos como desnecessários ou até inadequados. Portanto, da próxima vez que você se inclinar para um beijo romântico, pense em como as normas culturais afetam nossos sentimentos sobre romance. Não é interessante como algo tão simples como um beijo pode ter um contexto cultural tão complexo? Difícil de acreditar, mas o DeBase mudou para sempre as pools de futebol. Em 1978, Cecil Ratliff criou um programa inovador chamado Vulcan, que mais tarde ficou conhecido como DeBase. Ele foi desenvolvido para ajudar os fãs de futebol a fazerem escolhas para as pools. Esse software foi um verdadeiro marco, utilizando análise de dados e algoritmos para avaliar equipes, estatísticas de jogadores e outros fatores importantes. Com o crescimento da popularidade do futebol, muitos entusiastas recorreram ao DeBase em busca de conselhos, na esperança de superar seus concorrentes. Mas em 1984, Ratliff enfrentou um problema inesperado. Gerenciar o DeBase estava consumindo tanto seu tempo que ele começou a perder os jogos que amava assistir. Em vez de aproveitar a emoção do esporte, ele se afundou em estatísticas e cálculos. Isso destaca uma ironia interessante. Na busca por uma melhor experiência de jogo, a tecnologia às vezes rouba a alegria que deveria amplificar. Como encontrar o equilíbrio entre tecnologia e diversão?
Você pode se surpreender ao saber que os homens também sentem emoções. Muitas pessoas acreditam que as emoções são universais, mas os homens vivenciam sentimentos como hipersensibilidade, irritação, ansiedade e raiva de maneira diferente. Esses sentimentos podem ser influenciados por diversos fatores, incluindo mudanças bioquímicas, oscilações hormonais e estresse. Por exemplo, quando um homem se sente sobrecarregado pelas exigências da vida, seu corpo pode reagir aumentando os níveis de cortisol, um hormônio relacionado ao estresse, o que intensifica a irritação e a ansiedade. Além disso, esses estados muitas vezes dificultam a manutenção de uma forte identidade, já que as expectativas sociais às vezes exigem que os homens sejam duros e contidos. Quando essa pressão se choca com suas experiências emocionais, os homens podem ter dificuldades em expressar seus sentimentos, frequentemente se sentindo presos em um ciclo de irritação e raiva. Compreender esses comportamentos pode ajudar a criar um ambiente mais acolhedor, onde os homens possam discutir abertamente suas emoções. Então, como podemos criar espaços que incentivem a expressão emocional para todos? Vamos revelar a verdade sobre o cacto saguaro. Esta planta icônica prospera no deserto de Sonora, conhecida por suas características únicas e impressionantes. Apesar de atingir até 20 metros de altura, o cacto saguaro cresce muito lentamente, levando 20 anos para crescer menos de 1 metro. Isso significa que você pode ver um saguaro que levou décadas para crescer apenas alguns pés. Mas não se deixe enganar pelo crescimento lento. Esses cactos são sobreviventes resistentes, muitas vezes vivendo cerca de 200 anos. Eles se adaptam ao clima severo do deserto, armazenando água em sua polpa grossa para suportar longas secas. O tamanho do saguaro não é apenas para beleza. Ele fornece abrigo vital para várias criaturas do deserto. Pássaros, como o pica-pau de Gila, fazem buracos no cacto para nidificação, enquanto outros animais o usam como abrigo. Ele desempenha um papel crucial em seu ecossistema, interagindo com muitas espécies. Então, da próxima vez que você ver um saguaro, lembre-se de que está olhando para um incrível sobrevivente da paisagem desértica que testemunhou mudanças ao longo dos séculos. Drones de entrega estão mudando nossas cidades agora mesmo. Você provavelmente já os viu voando pelo céu, trazendo pacotes diretamente para a sua porta. Esses robôs voadores inovadores estão transformando a maneira como recebemos produtos, tornando a entrega mais rápida e eficiente. Em cidades, empresas como Amazon e Zipline já utilizam drones para entregar tudo, desde alimentos até suprimentos médicos. Essa mudança traz alterações interessantes não apenas para nós, humanos, mas também para nossos amigos peludos. Muitos cães, em vez de latir para o carteiro, agora observam com curiosidade e um pouco de confusão esses drones zumbindo. Imagine seu cachorro assistindo a um pacote descendo suavemente do céu, em vez de ver o entregador se aproximando da sua porta. A chegada dos drones está mudando nosso dia a dia, tornando sons de entrega que antes conhecíamos quase irreconhecíveis. Com o avanço da tecnologia, podemos esperar ver mais desses ajudantes aéreos, abrindo novas possibilidades sobre como recebemos tudo. Será que os drones de entrega são apenas o começo de uma nova era na logística? Descubra a incrível inovação em cadeiras de rodas elétricas. Esta cadeira de rodas revolucionária foi projetada especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, permitindo que se levantem de forma suave e segura. Imagine um dispositivo que combina tecnologia e acessibilidade, facilitando a elevação dos usuários. Com funções inovadoras, essa cadeira não só garante mobilidade, mas também aumenta a independência e a interação social. Ao se levantarem, os usuários podem se comunicar em nível de olhos, tornando as situações sociais mais confortáveis e inclusivas. A segurança é uma prioridade, pois a cadeira é projetada para garantir estabilidade ao ficar em pé, resolvendo problemas comuns de quedas ou desconforto. Além disso, o design ajuda a melhorar a postura e a circulação sanguínea, beneficiando a saúde geral. A cada dia, mais pessoas descobrem as vantagens dessa tecnologia incrível, e o futuro das inovações em acessibilidade parece promissor. Talvez este seja o próximo grande passo para ajudar todos a desfrutar melhor do ambiente ao seu redor. Adivinhe o que realmente faz bem aos dentes no chocolate? É o teobromina, uma substância incrível encontrada no chocolate, especialmente no amargo.
Esse ingrediente interessante não só torna o chocolate saboroso, mas também desempenha um papel importante na saúde dos nossos dentes. O teobromina ajuda a combater as bactérias na boca, reduzindo o risco de cáries. Embora escovar os dentes e usar fio dental sejam essenciais para a higiene bucal, um pequeno pedaço de chocolate amargo pode adicionar um pouco de prazer à sua rotina dental. Pesquisas mostram que o teobromina pode fortalecer o esmalte dos dentes, tornando-o mais resistente aos ácidos que causam cáries. Imagine como é bom saborear um doce enquanto protege seus dentes. Claro, é importante não exagerar. Muito açúcar pode causar problemas. Portanto, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate amargo, lembre-se de que não é apenas um lanche gostoso. É uma maneira agradável de ajudar seus dentes a se manterem fortes. Não é incrível como algo doce pode ter benefícios ocultos? Prepare-se para se surpreender com os elefantes artistas. Em algumas partes da Ásia, esses incríveis elefantes mostram seus talentos artísticos inesperados, segurando pincéis com suas trombas. Com treinamento, eles demonstram uma inteligência impressionante, criando desde formas simples até imagens complexas e reconhecíveis. Assistir eles pintando é um verdadeiro espetáculo. Eles se movem graciosamente, trazendo cores à vida, controlando o pincel com precisão surpreendente. Esse talento destaca não apenas sua habilidade motora fina, mas também sua criatividade e capacidade de aprender tarefas complexas. A conexão entre treinadores e elefantes é muito importante, pois exige paciência e respeito mútuo. Esses elefantes artistas desafiam nossa compreensão da inteligência animal e nos lembram que a criatividade não é apenas uma qualidade humana. Você já viu um elefante pintando? O que fez Donny Osmond um ídolo adolescente? Donny Osmond rapidamente se tornou popular na década de 1970 como um carismático ídolo da juventude, conquistando corações muito antes do surgimento das ícones pop modernos. Com sua famosa música Innocent, atual e fresca, ele mostrou seu talento vocal e seu charme juvenil. Essa canção ressoou com muitos, permitindo que ele se conectasse profundamente com os fãs, que ficaram encantados com sua personalidade sincera e sua performance carismática no palco. O sucesso de Innocent não estava apenas na melodia cativante, ele refletia uma mudança cultural, quando jovens artistas começaram a dominar a cena musical. A ascensão de Osmond nesse período foi fundamental para moldar o pop adolescente, mostrando que talento combinado com uma imagem acessível pode criar um legado duradouro. No entanto, sua trajetória não foi isenta de desafios. Ele lidou com a pressão intensa da fama, mudando seu estilo musical para se manter relevante. Hoje, ao relembrar sua carreira, é claro que Donny Osmond ocupa um lugar especial na história da música, como sua influência mudou a música pop hoje. Um fato interessante sobre as aventuras de XQC em jogos de azar. Em um momento chocante, o popular streamer XQC perdeu 1,8 milhão de dólares em apenas uma noite durante uma transmissão ao vivo de seus jogos em um cassino online. XQC, conhecido por sua personalidade energética e grande audiência, mergulhou no mundo dos jogos de azar online, atraindo a atenção de muitos espectadores. No entanto, a empolgação da vitória pode rapidamente se transformar na amargura da derrota, e foi exatamente isso que aconteceu com ele. Milhares de fãs assistiram à transmissão ao vivo, as apostas estavam altas, e uma única aposta errada resultou em uma perda colossal. Esse incidente gerou discussões sobre os riscos dos jogos de azar online, especialmente quando acontecem diante do público. Muitos se preocupam com as consequências de tais perdas, tanto para o streamer quanto para seus fãs, especialmente para os jovens que podem idealizá-lo. Como isso afeta o mundo dos jogos de azar online e a cultura do streaming. Fãs de cricket já ouviram falar da entrega? A entrega é a arte de lançar a bola no cricket, e não é apenas um lançamento comum. É um movimento suave e rítmico do braço que os jogadores aperfeiçoam ao longo do tempo. Essa técnica elegante destaca o cricket entre muitos outros esportes. Quando o lançador começa sua corrida, ele se concentra na mecânica do corpo para gerar velocidade e rotação, tornando cada entrega um desafio único para o batedor. O lançador deve manter o cotovelo reto e finalizar o movimento do braço para garantir precisão e força. Dominar a entrega perfeita pode levar anos de prática, e diferentes tipos de lançadores, como os rápidos e os de spin, têm seus próprios estilos e estratégias. Os lançadores rápidos buscam velocidade e kick, enquanto os de spin criam rotações engenhosas que podem confundir os batedores. Essa combinação de habilidade e estratégia torna o cricket tão fascinante.
Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção nos lançadores e aprecie a arte de cada entrega. Você já se perguntou por que as cobras são tão coloridas? A cobra coral oriental, uma das cobras mais venenosas da América do Norte, possui listras vermelhas, amarelas e pretas que desempenham uma função importante. Essa coloração chamativa não é apenas para beleza, ela serve como um aviso para predadores sobre a natureza perigosa da cobra. Ao contrário de muitas cobras, a cobra coral oriental tem um veneno neurotóxico poderoso, que pode causar paralisia e até morte em suas vítimas. As cores vibrantes transmitem essa ameaça de forma eficaz, fazendo com que outros animais pensem 2 vezes antes de se aproximar. Com seu corpo esguio e natureza tímida, a cobra coral oriental prefere se esconder em folhas caídas ou debaixo da terra, o que diminui a chance de encontros. Apesar de sua reputação venenosa, ela raramente morde humanos, preferindo fugir a entrar em combate. Essa cobra incrível nos lembra que a natureza, muitas vezes, usa cores para transmitir mensagens importantes. Então, da próxima vez que você ver uma cobra, lembre-se de que as cores brilhantes podem sinalizar um perigo oculto. O que realmente torna o Dr. Pepper 10 popular? Em 2011, o Dr. Pepper 10 focou nos homens com uma campanha publicitária ousada, criando uma página no Facebook só para eles e lançando latas em um elegante tom cinza. Essa estratégia tinha como objetivo apresentar a bebida como uma escolha forte e masculina. No entanto, os resultados foram bastante surpreendentes. Apesar da publicidade direcionada, quase 40% das pessoas que experimentaram a bebida eram mulheres. Isso mostra uma reviravolta interessante no comportamento do consumidor. As mulheres se sentiram atraídas pela estética ousada da campanha e pelo sabor, mesmo que a marca fosse voltada para homens. É um ótimo exemplo de como o marketing às vezes pode não atingir seu alvo, ou ao contrário, atrair públicos inesperados. A história do Dr. Pepper 10 mostra que o sabor e a qualidade muitas vezes superam a embalagem e a publicidade de gênero. Não é interessante como os sabores podem nos unir a todos? Um fato interessante sobre cortes de papel. Embora pareçam insignificantes, os cortes de papel podem ser surpreendentemente dolorosos. Isso acontece por causa das bordas irregulares do papel, que rasgam a pele em vez de cortar de forma limpa, intensificando a dor. Esse rasgo expõe as terminações nervosas, tornando-as vulneráveis ao ar e ao movimento. Você pode ter notado como um corte de papel arde ou queima, especialmente quando você toca nele ou lava as mãos. Curiosamente, esses pequenos cortes muitas vezes não sangram muito, o que torna a dor ainda mais perceptível. Como usamos papel diariamente, seja para anotações ou leitura, não é surpreendente que cortes de papel sejam um incômodo comum. Mas por que essas pequenas lesões doem tanto? Talvez porque as pontas dos dedos têm muitas terminações nervosas, tornando-as muito sensíveis até mesmo a danos leves. Na próxima vez que você se cortar com papel, lembre-se de que tudo se resume a essas bordas afiadas e irritantes. Drama da natureza. Você viu como a lesma escapou? Nesta incrível imagem, uma lesma faz uma ousada fuga das garras de uma planta carnívora. Este momento emocionante parece uma cena de um filme de ação e mostra interações fascinantes no mundo natural. Plantas carnívoras como a famosa Dionaea muscipula atraem presas desavisadas com seu néctar doce e aromas irresistíveis. Assim que a criatura se aproxima demais, a planta se fecha, selando seu destino. No entanto, essa pequena lesma conseguiu se desvencilhar e escapar no último momento, mostrando a resistência da natureza. Essas fotos nos lembram o quão vibrantes e dinâmicas são os ecossistemas, destacando a luta constante pela sobrevivência. Seja plantas pegando seu jantar ou animais enganando armadilhas, o drama acontece ao nosso redor todos os dias. Portanto, da próxima vez que você estiver passeando pelo jardim, pense em todas as histórias ocultas que podem estar acontecendo bem debaixo do seu nariz. A natureza está cheia de surpresas e momentos como esses despertam nossa curiosidade e lembram-nos das maravilhas da vida. Acredite ou não, mas a feiura também pode ser bonita. Essa é a missão do clube italiano Dei Brutti, também conhecido como a Associação Mundial de Pessoas Feias. Com cerca de 30 mil participantes, esse grupo único luta incansavelmente contra os padrões de beleza restritos que muitas vezes deixam muitos de fora. Fundado na ideia de que todos merecem amor e aceitação, o clube Dei Brutti promove a autoaceitação e inspira as pessoas a abraçarem sua individualidade.
Os membros se reúnem em eventos que celebram a feiura como uma forma de beleza, criando um senso de comunidade e solidariedade. Ao combater o preconceito da sociedade baseado na aparência, eles mostram como os ideais tradicionais de beleza podem ser limitantes e prejudiciais. Seu lema, a beleza é subjetiva. Em um mundo obcecado pela aparência, esse grupo nos mostra que a verdadeira beleza vem de dentro e que cada pessoa tem algo especial a oferecer. Não poderíamos todos nos beneficiar de um pouco mais de aceitação? O que realmente faz os preços dos imóveis caírem? Em 2024, um homem vendeu um prédio de escritórios por apenas 8,5 milhões de dólares, um choque de 97,5%, a menos do que o preço original de 332 milhões de dólares, pago em 2006. Essa queda acentuada destaca as mudanças significativas no mercado imobiliário comercial, especialmente nas cidades. Fatores como o aumento do trabalho remoto, acelerado pela pandemia, fizeram com que muitas empresas reavaliassem suas necessidades de grandes espaços de escritório. Com as empresas adotando condições de trabalho mais flexíveis, a demanda por prédios de escritórios tradicionais caiu drasticamente. Além disso, a incerteza econômica e o excesso de espaços de escritório em alguns mercados contribuíram para a queda dos preços. Este caso serve como um lembrete claro de como o mercado imobiliário pode mudar rapidamente e da importância de investidores e empresas estarem atentos às tendências que afetam o setor comercial. Estamos testemunhando o fim de uma era no mercado de escritórios? Você sabia que a música conta histórias sobre o divino? Em muitas culturas, o Filho de Deus é não apenas um objeto de adoração, mas também uma fonte de emoções, frequentemente inspirando canções que tocam o coração dos ouvintes. Essas canções pintam quadros vívidos de luta, esperança e redenção, mostrando como a música e a narrativa estão interligadas. Através de melodias e letras, o Filho de Deus transmite sentimentos que ressoam com a experiência humana, permitindo que as pessoas se conectem mais profundamente com sua fé. Desde os hinos antigos até as canções de adoração modernas, os temas permanecem os mesmos: amor, sacrifício e o caminho da vida. Essa conexão destaca como a música pode superar barreiras linguísticas e culturais, unindo as pessoas em emoções e crenças compartilhadas. É surpreendente pensar em como essas histórias musicais moldam nossa compreensão de espiritualidade e comunidade. Compreendendo essa profunda ligação entre som e história, podemos valorizar melhor como a música serve não apenas como uma expressão de alegria, mas também como um meio de transmitir narrativas profundas sobre os maiores mistérios da vida. Tudo começou com um grupo de entusiastas que queria trazer emocionantes corridas com carrinhos de brinquedo à vida. Inspirados pelos icônicos carrinhos Hot Wheels, essas pessoas apaixonadas iniciaram um projeto de engenharia incrível, transformando um simples jogo infantil em uma aventura emocionante. Eles construíram uma pista em grande escala, com um verdadeiro loop, desafiando as leis da física e encantando espectadores de todas as idades. Essa impressionante pista não apenas demonstra criatividade, mas também habilidade de engenharia, pois exige cálculos precisos para que os carrinhos mantenham velocidade e inércia ao passar pelo loop. Enquanto o público aplaude, eles testemunham como sonhos inspirados por brinquedos se tornam realidade, combinando nostalgia com design moderno. Este projeto é um lembrete maravilhoso de como a imaginação infantil pode inspirar inovações reais. Quem diria que um simples brinquedo levaria a uma conquista tão impressionante? Você sabia que o sushi tem raízes na China antiga? Embora muitos considerem o sushi um prato tipicamente japonês, sua história fascinante começa na China há mais de 1000 anos. A primeira forma de sushi era a conservação de peixe em arroz fermentado, conhecido como narazushi. Esse método ajudava as pessoas a manter o peixe por mais tempo, especialmente antes da invenção da geladeira. Quando a ideia do sushi se espalhou, ela evoluiu e chegou ao Japão, onde se transformou no sushi que conhecemos hoje. No Japão, os chefes começaram a aperfeiçoar a técnica, combinando arroz, peixe e outros ingredientes para agradar ao paladar. É especialmente notável que durante o período Edo surgiu o conceito de nigiri sushi, uma deliciosa bolinha de arroz com vinagre, coberta com peixe fresco. Hoje, o sushi é popular em todo o mundo, com muitas variações que refletem os sabores e ingredientes locais. Não é incrível como um único prato pode viajar por países e culturas, mudando ao longo do tempo?